Olá, sejam bem-vindos ao Novos Tempos, tempo em que cada dia estamos aprendendo coisas novas. Por isso, o tema do programa de hoje a gente acredita que é do interesse de todos nós, a disciplina positiva. Você já ouviu falar? É uma forma diferente, ou melhor, surpreendente de educar as crianças. Uma maneira de educar os nossos filhos deixando de lado os gritos, ameaças, punições ou recompensas. Uma técnica que usa firmeza e gentileza ao mesmo tempo como uma forma de educar. Os padrões antigos ficaram para trás. O mundo mudou. Que tal mudarmos também? E para nos explicar melhor sobre a disciplina positiva, eu e o professor Edivar Guimarães, do Ânima PUC Minas, recebemos aqui no estúdio a Karina Chamoni, especialista em disciplina positiva. É um prazer enorme te receber aqui no Novos Tempos, Karina. É um prazer estar aqui e poder trazer a disciplina positiva, né, para todo mundo. E a disciplina positiva é um tema, né, que, como a gente falou, que interessa muita gente, aos pais. E eu queria então que a gente abrisse aí a nossa conversa com você explicando o que é a disciplina positiva. A disciplina positiva ela é uma filosofia de vida. Ela foi criada pela doutora Jane Nielsen, embasada por um psiquiatra que nasceu em 1870. Então, eu gosto sempre de trazer essa história, porque muitas vezes eu ouço clientes meus falando: agora a onda é a disciplina positiva. Qual será a próxima? Agora a gente não pode xingar, a gente não pode colocar de castigo, a gente não pode fazer dar recompensa. Então, o que a gente pode? O que sobra? Né? Então, ela está muito bem embasada, já tem a doutora Jane Nielsen, que criou a disciplina positiva em 1980, e agora ela está se espalhando pelo mundo e ela tem mais de 60 países. Agora, se a gente pensasse em termos de Brasil, quando chegou aqui, que ela já caminhou, que experiências ela já se concretiza, ela está mais presente realmente no círculo familiar, na escola. Fala para nós um pouco como é que está, faz um balanço, né, da disciplina positiva hoje no Brasil. Ela está mais presente nas famílias, apesar de estar começando a ir para as escolas também. A doutora Jane Nielsen veio ao Brasil em 2015 e fez a primeira certificação para pais e educadores. Depois, no ano seguinte, em 2017, 2018, a Fernanda Lee, é uma brasileira que trabalha ao lado da doutora Jane Nielsen na Califórnia, e ela vem ao Brasil anualmente fazer a formação. Então, eu tenho certificação em disciplina positiva para pais e para a sala de aula. A disciplina positiva tem 5 princípios, né? Eu queria jogar aqui no nosso telão esses princípios e queria que você explicasse, falasse um pouquinho sobre eles, que eu acho que a gente consegue também explicar um pouco mais sobre a disciplina positiva a partir desses princípios, né? Que são, primeiro, ajudar a criança a sentir-se conectada, segundo, encorajar respeito mútuo, terceira, ser efetiva a longo prazo, quarto, ensinar habilidades sociais e de vida, e quinto, incentivar a descobrir suas capacidades. A gente consegue explicar, então? Claro, eu posso explicar com exemplos também? Claro, por favor. Então, conexão é uma coisa muito importante para a gente desenvolver. Não é só com a criança, a disciplina positiva a gente não aplica só com a criança, a gente aplica com pessoas. Então, eu posso estar conversando aqui com você, mas estar aqui assim, cutucando a minha unha, mas eu não estou conectada com você. Você sentiu a diferença de eu estar falando com você? Estou falando aqui com você. Então, quando a gente se conecta com a criança e a criança sente essa conexão, tudo flui melhor. Quando a criança percebe que ela está sendo escutada e que há uma conexão verdadeira entre os pais ou entre os professores, ela tende a fluir. As coisas, tudo flui melhor. Então, esse primeiro princípio, eu me lembrei muito da educação indígena, né? Característica que o pai e a mãe abaixam no nível da criança. Exato. E olhos nos olhos, né? Faz a comunicação, é uma espécie dessa conexão. Na verdade, a disciplina positiva, ela é mais do que assim, estratégias. Isso faz parte,
né? Mas ela a gente fala como uma filosofia, e dentro dessa filosofia, a gente tem essas estratégias. Então, de falar baixo, olhar no olho, e isso é conectar com a pessoa. É diferente de eu estar falando aqui com você e começar a te chamar atenção. A gente está se conectando? A gente não está, né? Então, isso é um dos pontos. Encorajar respeito mútuo. O respeito mútuo, eu falo muito que a gente desenvolver uma linguagem que respeite a gente, né? A gente não precisa passar por cima dos nossos princípios para agradar a criança, mas que, ao mesmo tempo, agrade a criança também. A gente não precisa agredir a criança ou colocá-la de castigo para fazer uma coisa que a gente acha que é importante para ela. Então, isso é o respeito mútuo. A gente está, vamos dizer assim, que é uma relação mais horizontal. É como se não existisse uma hierarquia. Não quer dizer que não existe autoridade do pai, tá? Mas você conversa com a criança de igual para igual. Você se conecta com ela na hora que você fala: poxa, filho, eu estou entendendo que está difícil. Seria, filho, a mamãe te ama, mas a resposta é não. Ao invés da gente simplesmente falar: não, eu já falei que nessa festa você não vai, e ponto final. Assim, filho, a mamãe entende toda a necessidade que você tem de nessa festa. Mas a resposta da mamãe é não. Vocês percebem? Né, que há uma relação de respeito nisso? Né? Ser efetiva a longo prazo, eu costumo falar muito, quando eu atendo famílias e nos workshops que eu faço também, que as pessoas esperam muito uma fórmula mágica. Né? E fala: bom, eu vou começar a aplicar a disciplina positiva lá em casa e semana que vem vai estar tudo diferente. Com a disciplina positiva é o contrário. Primeiro as crianças pioram para depois elas melhorarem. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vamos imaginar a doutora Jane Nielsen dar um exemplo no livro dela, que eu gosto muito, que é uma máquina, imagina uma máquina de refrigerante, que a gente joga a moedinha e cai a latinha. É como se a criança faz uma ação inadequada, vamos colocar inadequada entre aspas, e a gente imediatamente reage, dá uma bronca, né? De repente, a gente estuda a disciplina positiva, a gente fala: poxa, eu vou ser uma mãe mais legal. E aí, não é que meu filho não está achando isso interessante, mas ele está tão acostumado com essa mãe que é surtada, que é enlouquecida, abandona, que está sempre gritando, que ele coloca a moedinha na máquina de refrigerante, não cai a latinha, e que ele começa a fazer? Ele começa a dar soco nessa máquina, ele começa a sacudir essa máquina. Não é possível que não vai cair o refrigerante. Até que ele entende que uma hora, assim, não, realmente ela está mudando. Eu estou achando essa mãe legal, eu vou me acostumar com isso também e vou corresponder. O próximo, né, ensinar habilidades sociais e de vida. Eu acho que tudo isso que eu falei até agora, né, leva a criança a ensinar a desenvolver essas habilidades sociais, que é respeito mútuo, que respeito mútuo, encorajamento, responsabilidade. Bom, aí são várias. E é você ser o exemplo, você ser o exemplo também para o seu filho. É isso de... Sim. Se você grita, ele vai te responder com um grito também. A partir do momento que você para de gritar, a criança, opa. Sim, os filhos, né? Eles são nossos espelhos. Eles são... Como que aprendem rápido, né? Eles aprendem muito rápido, Mecanismo da chantagem. Então, exatamente. Dr. Daniel Siegel, ele explica muito bem e ele fala: olha, a criança é como se isso aqui fosse o cérebro, tá? Então, a criança chega um momento da vida que ela começa a fazer birra. Eu gosto de falar birra, entre aspas, porque eu particularmente acho essa idade dos 1 ano e meio, 2 anos de idade, maravilhoso. Que é quando a criança começa a mostrar que ela é alguém no mundo, que ela existe, que ela tem suas vontades. Então, Daniel Siegel explica assim: vamos imaginar que isso é um cérebro. Na hora que a criança tem uma birra, uma pirraça, o que acontece com o cérebro? O cérebro surta, né? Fica aqui a parte mais... Vamos explicar assim, de forma mais didática, mas aqui as emoções. Aqui é o cérebro racional e aqui dentro estão as emoções. Então, na hora que a criança surta, o que a gente faz? O que a gente costuma fazer? A gente surta junto. Sim. Então, o menino tem uma birra, a gente dá uma birra junto. O que a gente está ensinando para essa criança? Né? Na medida em que a criança surta, mas a gente mostra para ela que
pode ser diferente, ela vai aprendendo com o tempo, e por isso que a longo prazo, isso não é de um dia para o outro, isso é com anos. Ela vai aprendendo que ela pode. Então, percebendo assim, pelos princípios e você falando, a disciplina positiva não seria uma coisa assim nova, assim, uma invenção da roda. Seria fruto de uma reflexão sobre o nosso modo de educar, onde a gente vai extraindo aquilo que está dando certo, aquilo que estimularia o processo de humanização dos nossos filhos ou dos nossos alunos. Exatamente. O Alfred Adler, que foi o pai da psicologia adleriana, ele falava isso ele nasceu em 1870, então em 1900 ele já falava isso, que o ser humano ele gosta de ser tratado com respeito. Todos nós gostamos de ser tratados com respeito. E por que não a criança? A gente sempre achou que a criança tinha que fazer tudo exatamente como a gente quer, que a gente é que manda, que vai ser e não é assim, ela quer ser tratada com respeito, assim como você quer ser tratado com respeito pelo seu chefe. E o seu subordinado quer ser tratado com respeito por você. Gente, só para finalizar esse bloco, que o nosso tempo está acabando, eu queria só comentar sobre o quinto princípio, né, da disciplina positiva, que é incentivar a descobrir suas capacidades. Vou dar um exemplo aí importante, interessante, que é a disciplina positiva não trabalha muito com elogio. A gente não trabalha muito com elogio. Por quê? Porque o elogio, a gente foca no externo. A criança espera que a gente ache uma coisa legal para ela se sentir bem. Então, uma criança que tirou, um adolescente que tirou 10 numa prova e veio te mostrar, olha pai, que legal, tirei 10. O que ele está esperando? O elogio é, nossa filho, que legal, você é mesmo um rapaz nota 1000? Agora, que tal seria a gente mostrar para essa criança que ela é capaz e falar assim, filho, isso é fruto do seu esforço. Como você está se sentindo? A gente continua essa conversa no próximo bloco, que está muito interessante. Não saia daí, a gente volta já já. Quantas vezes temos dúvidas se estamos agindo corretamente com os nossos alunos ou filhos? Quantas vezes nos perguntamos se fomos muito duros ou permissivos? Nossa equipe foi conversar com duas mulheres que, depois de se questionarem sobre a educação dos filhos, adotaram a disciplina positiva. Você que é mãe ou pai, com certeza já passou por alguma situação constrangedora quando diz não para o filho. E nessa hora, o que fazer? A resposta para essa pergunta pode estar na disciplina positiva. A disciplina positiva ela pode ser aplicada em todas as situações, desde uma birra ou realmente no ato gentil de estar em casa, fazendo qualquer coisa com a criança. Ela está do seu lado, você sempre pedir licença. Então eu acredito que se você for gentil o tempo todo, a gentileza vai voltar para você, né? O filho ele tem como exemplo. A disciplina positiva também ela precisa do exemplo. Então com isso você acaba conseguindo administrar todo o desenvolvimento da criança sendo gentil e conseguindo que a disciplina positiva funcione. Lorena utiliza esse método desde muito cedo com o pequeno Guilherme, de apenas 2 anos. Ela conta que isso ajudou muito na sua relação com o filho. Desde muito bebezinho eu sempre pedi licença para trocar uma fralda, né? Tudo que eu iria fazer, eu sempre falava com muita gentileza. Às vezes ele estava fazendo uma birra, eu perguntava para ele, mesmo ele sendo tão pequenininho, às vezes as pessoas falavam comigo assim, ele não entende, ele entende. Ele entende. Então, às vezes, ele estava chorando muito em algum ambiente, eu falava, por que você está chorando? Tá tudo bem. Às vezes, quando ele está em situação, por exemplo, de perigo, eu não vou ser negligente, eu vou ser mais firme, mas sempre falando que eu o amo. Então, eu chego para ele, abaixo, olho no olho dele e falo, eu te amo, mas esse lugar vai te machucar. E tiro. Então, às vezes, pode chorar e tudo, mas sempre mostrando a parte sentimental, das emoções, o conectar com a criança primeiro e depois ser firme. E com o objetivo de ajudar outras mães, Lorena criou um hotelzinho em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que aplica a disciplina positiva. O local recebe por dia 25 crianças. Além de nos ajudar com as crianças, vamos ajudar outras mães que acreditam no mesmo propósito e que a gente ajude as próprias crianças de Contagem a ter uma disciplina positiva, a ser generoso, a ser solidário, a ter o respeito uns com os outros. E lá acontece isso.
Com esse mesmo pensamento, a Juscirlane criou o Instituto Criare, um núcleo de aprendizado e orientação pedagógica. Lá ela utiliza a disciplina positiva com os alunos. Eu percebo que os pais também, eles são, quando não estão mais participativos. Eu acredito que a disciplina positiva ainda ela dê uma proporção maior. Por exemplo, a partir do momento que você oferece escolhas, a criança vai saber lidar com isso no futuro, sendo um adulto que vai saber lidar com essas escolhas. Vai ser um adulto extremamente independente. Aplicar a disciplina positiva não significa ter uma criança perfeita, mas sim uma pessoa que aprende a lidar com situações diversas, se tornando um adulto mais confiante. Como a entrevistada falou, os pais estão cada dia mais participativos, né? Você acha realmente que os pais agora da nova geração, eles estão mais interessados na disciplina positiva, em aplicar a disciplina positiva? O que eu vejo é que a disciplina positiva ainda é muito nova. Ela é um bebezinho ainda aqui no Brasil. E a gente vê muitos pais perdidos na forma de educar, porque muitos pais receberam uma educação muito punitiva, então eles não querem repetir isso com o filho, com seus filhos. E aí, por não saberem um caminho, eles vão para a permissividade, que é o outro extremo. Há quase um senso comum que esse mundo está desse jeito, está piorando cada vez mais, com pessoas sem limites, porque nós abrimos mão de aquela educação firme que nós recebíamos no passado. Como é que você analisa isso aí? É a questão disso que eu te falei, dos pais terem essa dificuldade. Então, eles entendem que eles não querem mais aquela educação rigorosa para os filhos, mas eles ainda não sabem qual caminho seguir. Então, eles vão para esse lado da permissividade, né? Só da gentileza sem a firmeza, porque na disciplina positiva é muito importante a gentileza e a firmeza caminharem juntos, né? Se a gente é só firme, a gente é punitivo. Se a gente é só gentil, a gente é permissivo. Então, é importante os dois caminharem juntos, tá? E muitas vezes os pais me perguntam, mas eu fui educado dessa forma, uma forma punitiva. Por que isso não funciona com o meu filho? Por que isso não funciona mais lá em casa? Porque o modelo familiar mudou. Antigamente, como é que eram nas casas? O pai, o homem, dava ordem e a mãe falava, amém, sim senhor. Por mais que ela não concordasse, ela acatava, né? E aí os filhos viam essa situação e falavam, poxa, a minha mãe está acatando tudo que esse cara fala, sem concordar, então é melhor eu acatar também. Hoje em dia, dentro das casas, graças a Deus, a maioria das casas não é assim. A relação é de igual para igual. Quais seriam as maiores dificuldades de colocar em prática a disciplina positiva? Eu vejo a disciplina positiva como algo muito simples. A grande questão é que eu conheço a disciplina positiva há 11 anos, mas o que fez a grande mudança em mim foi eu ter feito a certificação e participado de workshops onde a gente vivencia e pratica a disciplina positiva. Essa vivência, você está com outras pessoas que passam pelo mesmo que você, que estão no mesmo barco que você, fazem toda a diferença. Então, a prática é diferente de você ter só o livro e ler ali, né? Então, tem exemplos clássicos dentro de sala de aula, que, por exemplo, o aluno não fez o para casa, qual que é a punição que o aluno recebe? Bom, ele vai perder o recreio, ele vai ficar no recreio fazendo para casa. Ou ele vai levar um bilhete para casa e os pais têm que assinar esse bilhete. Agora, se a gente vê pela disciplina positiva, pelo olhar da disciplina positiva, por que a gente não pode chegar para esse aluno e falar, eu estou percebendo que isso aqui não foi feito, o que aconteceu? Você pode me explicar? E você escuta e fala, não, tudo bem, vamos fazer diferente? E eu foco em solução. O que você acha que a gente pode sugerir para amanhã dar certo? Eu acredito em você, eu confio em você. Isso encoraja a criança, isso faz com que a criança haja melhor. Agora, se ela perde o recreio, ou se ela vai para casa com um bilhete para os pais assinarem, isso não é nada estimulante. É uma coisa pontual, né? Mas eu deixei de fazer o para casa, eu não fui no recreio, então se eu deixar de fazer a próxima vez... E não é estimulante. Muitas vezes o aluno começa numa disputa de poder com o professor. Talvez você já tenha tido alunos que... Nossa! Não é? O aluno, ele, por causa dessa punição, ele fica querendo vingança.
E aí começa uma disputa de poder. E isso não é bom para ninguém. E isso em casa também acontece, né? A autoridade do pai e da mãe muitas vezes é confundida com... E é uma relação desigual, né? De força, de autoritarismo, inclusive. Né? Uhum. E eu queria entrar nisso, na punição, porque eu acredito que é uma dúvida que muita gente tem em relação à disciplina positiva mesmo, em relação ao castigo. Ele deve ou não ser aplicado de alguma maneira, ou mudar o nome, o cantinho do pensamento. Vai lá para o seu quarto pensar sobre o que você fez e quando você pensar, você volta para conversar. Isso aí também pode ser um caminho ou não, definitivamente? Isso pode ser um caminho. A doutora Jane Nielsen fala uma frase que para mim eu carrego como um mantra, que é: de onde tiraram a absurda ideia que para uma criança se comportar melhor, primeiro precisamos fazê-la se sentir pior. O castigo é isso, né? A criança agiu de uma maneira que nós não achamos adequada, vai para o seu quarto. Fica lá, quando você acalmar, você volta. Ou fica lá até a hora que eu mandar você sair. Então, nessa hora, a criança, ela tá, lembrando do cérebro, né? Ela tá, assim, com as emoções à flor da pele. Ela não tem essa capacidade aqui ainda desse cérebro racional. E a gente tem que proporcionar para ela algo que faça ela se tranquilizar. Então, uma das coisas que a gente pode tentar é construir um cantinho da calma. O que faz essa criança se sentir bem? Às vezes a criança ir para um lugar que ela possa brincar. Então, os meus filhos, eles gostam de ir para o quarto deles e eles vão brincar. Enquanto a criança brinca, o cérebro dela se acalma. Então, você proporciona um lugar que faça ela se sentir melhor e não pior. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho, estamos chegando já, infelizmente, ao fim do nosso não programa, mas eu acredito, queria tão rápido. que a gente conversasse assim, quer dizer, não existe só uma forma autoritária de educar e agora essa proposta inovadora, né? Existem muitas tentativas de aperfeiçoar. Como que a disciplina positiva, ela dialoga com outras maneiras, ou ela se adapta em relações a diferentes formas das pessoas educarem, né? Como eu falei da matriz indígena, mas nós temos aqui gente que mora mais no meio rural, gente que está nesse corre-corre, pai e mãe trabalhando fora. Como é que ela tem se adaptado a essa realidade urbana? A disciplina positiva, ela não é uma solução para tudo, tá? Ela não vou te falar que ela tem resposta para tudo. Mas, até hoje, dentro do que eu estudei, é a forma mais respeitável da gente poder ter um trato com a criança e com outro ser humano. E o que eu acho muito bacana é que ela não exige que nós sejamos perfeitos. Ela não exige que você seja um pai perfeito e ela uma mãe perfeita. Mas ela nos ensina a ser consciente. E isso faz toda a diferença. Muito legal. Eu agradeço demais a sua presença aqui, eu que enriquecendo agradeço. nossos novos tempos. Agora, como nós falávamos isso, né? Nós vamos ter que ter outros programas para aprofundar essa temática tão significativa. Estou disponível para voltar, porque realmente o assunto é longo e é muito bacana. Eu passaria uma tarde aqui conversando com A vocês. gente também. Obrigado. Eu agradeço. Cada pessoa, em sua singularidade, carrega um mistério irredutível. A condição humana é de um ser dotado de inteligência, criatividade, autonomia, um ser em contínuo processo de construção cultural, sempre incompleto e inacabado, um eterno aprendiz das lições diárias que a vida nos oferece. Educar, portanto, tem que ser algo que exige relação de liberdade, respeito, atenção, cuidado, afeto, amor, mas também limite e firmeza, não é mesmo? Mas também contínua reflexão crítica e autocrítica. E você, como avalia seu processo educativo desde a infância? E o que pensa sobre disciplina positiva? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana? Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Você pode rever esse e outros programas na nossa página no YouTube. É só pesquisar Novos Tempos, PUC-TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!